Bom, Ricardo, esse ano a estaca está falando sobre Isaías 58, falando sobre jejum. Temos enfatizado não apenas jejuar, mas também abençoar. E você já adiantou para nós, você mesmo sem experiência, sem saber como é que faz, mas fazendo o melhor que podia, abençoou a sua mãe e teve talvez um dos milagres que trouxe mais alegria para você, afinal de contas, cuidou, curou alguém que você ama muito. Mas Isaías 58, você comentou isso no seu discurso hoje, né? Foi discurso, foi um discurso, né? De que as pessoas estavam jejuando, mas estava assim, um ritual, não havia o coração naquilo. O que mais Isaías 58 pode ensinar para nós sobre o jejum, Ricardo? Então, Isaías 58, quando Isaías é compelido, né, a chamar Israel, a casa de Israel, ao arrependimento, e é uma coisa que estava acontecendo e que é muito claro isso nos primeiros 2 versículos de Isaías, né, que as pessoas elas estavam cumprindo uma ritualística, ok? Então, elas cumpriam a ritualística, elas não deixavam de fazer. O problema é que elas não faziam da forma que deveriam ser feito, né? Então, jejuava para que os outros vissem, olha, não, está jejuando, olha, aquela pessoa é penitente, aquela pessoa é fiel, ela é crente. E isso era muito mais uma questão de status do que propriamente abençoar outras pessoas. Eles guardavam o dia do Senhor, botando outros para trabalhar para elas, né? No final do versículo 13 lá, tá bem claro. Então, assim, eu guardo o dia do Senhor, mas você vai trabalhar para mim. Você não tem a obrigação de guardar o dia do Senhor, você vai trabalhar para mim e por você. Ou seja, ela botava as pessoas para trabalhar dobrado, mas ela guardava o dia do Senhor. Então, isso não era guardar o dia do Senhor. Na verdade, ela só passava, né, para outra pessoa fazer. E aí depois questionaram, né? Isaías ali, na verdade, você percebe que o Senhor ouviu e mandou Isaías falar, mas elas questionaram. Olha, eu guardo, né, eu jejum, faço, tem que ser feito. Por que eu não sou abençoado? Por que eu não recebo bênçãos disso? E Isaías deixa muito claro, né? Era uma cerimônia vazia, faltava algo. Por que elas deveriam jejuar? E esse era o jejum que o Senhor queria, que alimentasse os pobres, que cuidasse dos doentes, que aquele jejum não fosse só um mero protocolo, né, da lei judaica, mas que pudesse ter um significado maior, que pudesse ter um alcance maior. E na verdade, aquele Isaías 58, né, ela nos prepara nos dias de hoje. Muito possivelmente aquelas pessoas, embora tenham ouvido, ainda não tinham aprendido, né? Porque acho que Isaías fala mais para nossos dias do que para aquelas pessoas ali. Uhum. E em 58 fica muito claro nisso, né? Era uma ritualística vazia. Segundo, eles queriam ser abençoados, né, por só guardar as aparências. Terceiro, aquilo que eles não faziam, né, o sábado que eles deveriam guardar, não era guardado, porque eles impunham em outras pessoas a obrigação de fazer. E, por último, eles não cuidavam dos necessitados. Existia fome, pobres, pessoas doentes que não eram visitadas. Então, Isaías 58 é muito clássico isso, né? Que você percebe que o Senhor está falando especificamente o que deveria ser feito, né? Ó, jejuar tem que cuidar das pessoas, jejuar não pode ser só uma aparência, né? Não adianta você ficar contritado, né? Ai, hoje eu estou mal, porque eu estou jejuando. Não é isso que o Senhor queria e isso não tinha nenhuma razão de existir, né? Por isso que no versículo 3 fica muito claro que era um ritual vazio. E se a gente conseguir aprender, né, que a observância da lei do jejum nos dias de hoje, ela precisa vir não só, né, de uma aparência desfigurada, de ficar sem se abster de alimento por um período de tempo, mas o que se faz depois, né, a oferta do jejum, a ofertar esse jejum para que outras pessoas sejam abençoadas por eles. E uma coisa muito importante, né? Eles se fantasiavam, assim dizendo, né, de uma falsa religiosidade. Então também a oferta de jejum, eu deixei de comer, R$10 paga um almoço. Né? Um exemplo, né? Uhum. Se a gente puder colocar um exemplo em valores. Mas ser generoso. Generoso significa o quê? Que você vai fazer, que você não vai fazer só aquilo dali, que você vai pagar só um prato de arroz com feijão. Você vai ser generoso, você vai fazer melhor. Por quê? Porque tem muitas pessoas precisando. E isso é uma lei de sacrifício muito simples, né, que a gente precisa fazer. Não fazer uma ritualística por ser feita,
mas é entender que por trás desse ritual sagrado existe um objetivo, e o objetivo é cuidar daqueles que precisam. O objetivo é ajudar as pessoas. E a forma de ajudar as pessoas, o Senhor já criou o modelo. O modelo é o jejum e a oferta de jejum. E talvez nós estejamos desconexos, né? Porque você tem pessoas jejuando e não tem oferta de jejum. Ou você tem a oferta de jejum, mas não tem pessoas jejuando. E para ser completo, como diz Isaías, nós precisamos fazer os dois. Nós precisamos nos abster do alimento e pagar a oferta de jejum. E ter essa ideia de que nós estamos fazendo pelo amor ao Senhor, amor ao Salvador, não por uma obrigação. E é tudo que o Senhor não quer, que a gente faça alguma coisa por uma obrigação, mas que nós façamos por reconhecer ali o poder de Deus, né, em algo tão simples. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.